Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui, então, para o nosso terceiro encontro do curso de formação do NEPEDID, hoje para tratar do Sistema Africano de Proteção de Direitos Humanos. E, para isso, a gente tem duas grandes referências do NEPED no assunto, que são a professora Wanda e a professora Ana Beatrice. Eu vou fazer uma breve apresentação das duas e depois eu passo a palavra para elas conduzirem esse nosso encontro. A professora Wanda, ela é do Nordeste, mas atualmente mora no sul do Brasil. Ela é doutora e mestra pela Universidade Federal de Santa Catarina e é pesquisadora aqui do NEPED desde 2021, sempre na linha de direitos humanos e sempre trabalhando o sistema africano, desde que a gente criou esse eixo de estudo. E, além disso, a professora Wanda também escreveu sobre o sistema africano na tese de doutorado dela, então é realmente alguém que tem um conhecimento bem aprofundado sobre o assunto. E junto com ela, a gente vai ter a professora Ana Beatrice, que atualmente é mestranda em Direito Internacional pela UERJ. Ela é também graduada em Direito pela UERJ, é advogada e é pesquisadora do NEPED desde 2019, também sempre na linha de direitos humanos e sempre trabalhando no sistema africano desde que ele foi criado aqui no NEPEDID. É um grande prazer ter vocês duas aqui com a gente e eu já passo a palavra para vocês conduzirem esse encontro. Muito obrigada, Laura. Acho que a gente pode começar então com a professora Wanda. Já vou, sem mais delongas, passar aqui para a gente apresentar um pouco da estrutura, né? Nós vamos trazer primeiro um, todo um apanhado histórico que é extremamente relevante, se tratando de sistema africano em especial. Depois a gente vai passar para a base normativa, para entender a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Depois a estrutura do sistema africano, a começar pela comissão e depois vamos passar para a corte africana. Então, a gente já vai dar início com a fala da professora Wanda. Mais uma vez agradeço, professora Laura, por estar aqui presente, por ter feito essa introdução tão calorosa como sempre é. Então, pessoal, boa tarde para vocês, né? A gente sabe que esse material vai ficar gravado, então é muito bom para que a gente tenha essa memória já de proposta, né? De perspectiva em torno dos três sistemas regionais de direitos humanos, né? Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão aqui presentes nesse momento online, saudar minhas queridas amigas Ana e Laura, né? Porque a gente no NEPED, de fato, já tem uma construção muito bonita, né? Muito mais do que direito internacional, acho que a amizade também, isso é muito bom, né? Então, o sistema africano de direitos humanos, ele tem vários detalhes que saem muitas vezes do próprio direito, do direito internacional. E é por isso que ao conversar com a Ana Beatrice, a gente enxerga da necessidade de entender muito da historicidade dessa região do mundo, até porque ela tem permanências de marginalização e a gente tem que entender o porquê, e isso aí tem muita ligação com a própria proposta da integração regional da União Africana, né? E de como a gente vai dar visibilidade aqui ao Sistema Africano de Direitos Humanos. Então, o primeiro ponto é da formação histórica, né? Ana, pode dar sequência. Isso. Então, se nós formos aqui trazer um pouco a memória do que a gente lembra, do que a gente tem acesso, desde a infância nas escolas, na adolescência, nas faculdades de direito também, de relações internacionais, acredito que não, mas o direito, né, que é meu chão, formação, nós não conseguimos muitas vezes entender a África porque há um apagamento em torno da África. E esse apagamento em torno dessa região, ela se dá justamente como uma estratégia colonial, né, que foi ali forçadamente implantada, que foi ali muito bem elaborada, né, e executada ali no século XVIII, século XVII e século XIX, por determinadas metrópoles coloniais europeias. A colonização na África, ela tem ali suas expressões até o século XX. Então, é absolutamente recente a presença europeia na África. Isso diz muito das nossas distanciamentos com a África aqui no Brasil,
nós que tivemos contatos com pessoas vindas da África, muito por meio da escravização, que esse é um dos tópicos que a gente também precisa lembrar, e que por isso trabalhar o sistema africano é sempre um desafio muito árduo, né, Ana? Então, as estratégias coloniais, elas foram implantadas como, por exemplo, a você criar estereótipos em torno a, da organização a política africana, ou melhor dizer, do apontamento de ausência de organização política, da ausência de ordens jurídicas africanas, da ausência das espiritualidades e das religiões da África, da concepção de organização social, porque essa ideia que a gente tem de Estado, de democracia, de Estado de Direito, e tem, na verdade, ali um berço europeu e de forma eurocentrada. Então, a África, de fato, você tem como estratégia colonial, primeira coisa, o discurso, né? E nesse discurso é justamente de uma África sem história. Em um lugar que não tem história, um lugar que não tem passado, ou que não tem a oferecer para o futuro, é justamente um terreno muito fértil para o colonialismo e a colonização como estratégia de fato de presença e de apagamento. Esses apagamentos, eles se dão de várias performances, especialmente também a cultural, né? É difícil aqui a gente no Brasil reconhecer o que nós somos enquanto brasileiros, o que nós herdamos dos africanos, né? A gente consegue apontar a nossa herança portuguesa, espanhola, alemã, britânica, europeia, mais a africana. Ela é muito distante para nós de forma muito estratégica. Então, uma das possibilidades também, como já aqui é pontuado, foi ali o processo de escravização das pessoas vindas daquele continente, né? Nós somos o país que mais recebeu pessoas escravizadas, ou que foram conduzidas à escravização, né? Para quem conhece o Rio, e a UERJ está no Rio, a gente tem o Cais Valongo ali, que é chamada Pequena África, que ali pouco ainda é muito conhecido no Brasil, e que foi um campo justamente de distribuição de pessoas como se assim fossem coisas, né? E aí a coisificação da pessoa preta, do reforço ao racismo no Brasil e de várias outras alegorias que o mercado transatlântico de pessoas escravizadas trouxeram, né? Não só, obviamente, no Rio, mas se a gente olhar no Brasil na própria dimensão continental que tem o Brasil, você tem uma presença africana por meio da escravização. Então, é muito difícil a gente saltar esse emblema, essa mancha que ficou dessas pessoas, desse processo, após quase 400 anos de um processo de mercantilização de vidas, né? E aí também, nessa estratégia colonial, você tem a divisão de terras entre as metrópoles e a instauração, de fato, do sistema colonial no século XIX. Próximo ano. Essa imagem aqui, ela é muito comum para a gente pensar o que foi a Conferência de Berlim de 1885, como teve essa partição entre terras. Então, o direito internacional, aqui mais apontado como direito das gentes ou iugêncio, é um direito voltado para seguras estatais ou protoestatais. E que, por isso, perceber que há violências contra pessoas e que esses processos deveriam ser regulados, afastados pelo direito internacional, isso aí no século XIX é de fato algo muito distante. Especialmente porque, por mais que nós tivéssemos já algumas discussões sobre sujeitos de direitos, sobre garantias mínimas, como na França Revolucionária, anteriormente no século XVIII, como o Iluminismo francês, justamente esse movimento intelectual, filosófico e político não chegaria a essas vidas que ocupavam esse espaço, como a gente está vendo aqui na tela. Então, a geopolítica para a África foi fabricada pela Europa. Então, esse mapa aqui
definidor de muitas estruturas sociais, políticas e jurídicas para a África. Então, aqui a gente tem pedaços da África anglófona, francófona, a lusófona, né? Aquilo pouco que a Itália e a Alemanha conseguiu dar da sua unificação tardia, a Bélgica, que de forma ali muito privilegiada tinha o que é hoje a República Democrática do Congo, e vejo que esse mapa ele ali nos provoca a pensar o porquê justamente do sistema africano de direitos humanos e como ele de fato se diferencia do sistema europeu e do sistema interamericano, que serão trabalhados pelos outros grupos e eixos aqui do NEPEDI, né? Próximo ano. Ontem, ouvindo as colegas trabalhando no sistema interamericano, né? Professoras Estela, de Minas, e a Raquel, do Rio, eu ouvi, fico muito feliz de ouvir sobre as questões pan-americanas. Então, são movimentos ali de reorganização para pensar essa região pós-processo de independência. Para a África, nós temos o pan-africanismo. O pan-africanismo ele é muito recente, se a gente olhar, por quê? Porque a África, se a gente mesmo observar, né, a criação da própria ONU, do Conselho da Europa e da OEA, a África ainda era um território colonial, conforme o mapa anterior da gente pensar. Mas o pan-africanismo, ele advém de algumas figuras muito importantes que a gente vai ter para o pensamento filosófico africano e que vai observar aquela condição de subjugação, aquela condição de subalternidade que a África precisaria se emancipar. Então, a autodeterminação dos povos, que é princípio geral do direito internacional tão caro, né, que ainda é um processo de reivindicação, para a África é algo muito ainda recente e que ainda há uma continuidade dessa fala na organização que a gente vai aqui trabalhar mais, que é a União Africana. Então, nós podemos depois disponibilizar, a gente no grupo pode falar mais disso, sobre algumas referências teóricas de construção do pan-africanismo, né, como Jorge Deby, né, como Franz Fanon, que são autores que no Brasil vêm sendo lidos, né? Isso, para mim, que eu estudei aí muito tempo África e sistema africano, de fato, uma forma muito feliz para a gente ver que mais pessoas estão tendo aí vontade de ler e de entender como a África pensa e a África fala sobre si. Né, Ana? Bem, então, 1963, especialmente o mês de maio, então, próximo, toda vez que chega o mês de maio, a África repensa o estado da arte, do seu próprio sistema africano e da União Africana. Isso se dá por conta da fundação dessa organização internacional, portanto, desse sujeito de direito internacional, que é super importante, né, para aquela região e para o mundo. Então, quando a OEA ela se conforma, ela tem a sua proposta, como eu ouvi muito ontem bem dito, a nossa história ela é recortada por golpes de Estado, por ditaduras civis militares, por justiça de transição, conclusa ou não. Então, é claro que a OEA tem a democracia representativa como um valor extremamente caloroso. Quando a gente fala no Conselho da Europa do Sistema Europeu, é da mesma forma, há valores europeus extremamente importantes para aquela região. E o que para a África seria importante? Justamente aqui, e é por isso que a gente teve ponto de partida anterior, que é a descolonização. Então, esse desligamento jurídico administrativo da Europa. E vejam que, apesar dessa partição que a gente teve, ainda temos continuidades e as permanências, especialmente econômicas e comerciais, da Europa com ligação com a África, né? Mais do que só a descolonização, outro tema que também passa a ser muito caro para esse campo é a luta contra o apartheid. A gente vincula o apartheid da África do Sul e deve vincular mesmo, conhecer a história, mas o apartheid é uma estratégia institucional de racismo e que justamente não por um acaso
para a África foi um grande laboratório para a gente pensar como essa divisão racial seria aceita pelo Estado, executada pelo Estado. Foi muito caro o processo da África do Sul para conseguir suprimir essa marca que se teve até hoje. A gente tem essas condições racializadas na África muito fortes, né? Por conta do que se teve ali de modelo anterior. Mais do que isso, a Organização da Unidade Africana, OUA, ela firmou a ideia de não intervenção às assuntos internos dos Estados, que também é princípio geral do direito internacional e que, novamente, para a África tem um teor mais acentuado, porque as intervenções aos territórios anteriores foram ali, naquela Conferência de Berlim, solidificada de forma muito evidente. Essa organização, na época, ali dos anos 60, 70, 80, né, quando tem depois a virada da União Africana, nós temos um órgão, não tínhamos ali um órgão jurisdicional. Então, nós não tínhamos o tribunal específico, que hoje a gente chama de Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ou Tribunal Africano, né? À medida que essas colônias elas se desligavam, mais os anos 60 foi o boom do processo de descolonização, isso se deve muito ao pan-africanismo. Então, você tem, dificilmente, a gente não vai ainda encontrar países africanos hoje com mais de 100 anos. Embora a gente tenha tido a Etiópia e a Libéria, que não passaram pela filtragem colonial, mas dentro do modelo que a gente tem, concepção de Estado, é tudo muito recente, né? E essa forma recente diz muito ainda das transições de ordens jurídicas, ainda de aplicação. Se a gente olha dentro do direito doméstico de cada Estado africano. Então, à medida que essas colônias elas se distanciavam das suas metrópoles, a gente teria ali uma adesão, né? Com exceção ali do Marrocos, como está pontuado, e da própria África do Sul, né? O África do Sul, especialmente porque tinha essa questão da apartheid institucionalizada. Então, ali até o início dos anos 90, a gente tem na figura do Nelson Mandela, Desmond Tutu ali esse processo de transição da África do Sul. A OUA ela tinha como estrutura a Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo, os Conselhos de Ministros, a Secretariado-Geral, né, Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Novamente, aqui nesse momento a gente não fala em corte internacional, o que vai vir posteriormente, né? Aí, em paralelo, nós temos também a Comunidade Econômica Africana. E é curioso isso, porque quando a gente fala em África, veja, voltando ao apagamento cultural, como isso aqui é necessário para quem vai estudar SADH e para quem tem curiosidade sobre entender mais. Você fala em África, você vai falar em alegorias exóticas, né? Você vai pensar em religiões distantes, em pessoas esteticamente diferentes daqui da brasileira, de situações muito mais de produção colonial. E aí a gente tem dificuldade de imaginar comércio exterior na África, né? Como é que o direito comercial internacional chega aos países africanos? Então, a comunidade econômica africana ela é importante por quê? Porque ela se volta, dentro da perspectiva do multilateralismo, fortalecer essas economias que tinham e que ainda têm certas dependências com as matrizes coloniais, né? Há poucos anos, a gente teve ali um movimento maior de distanciamento da França com relação à África. Ali tem um paralelo com a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Com a movimentação da China para a África, comercialmente falando. E que ali vejam que eu lembro que o atual presidente da França chegou a dizer que a África devia muito à França, que a África deveria agradecer à França. Bem, de algo assim tão absurdo, justamente porque quando a gente olha para a França, é até revolucionária, da liberdade, igualdade e fraternidade, para quem? Essa é a pergunta que eu faço sempre em sala de aula. Seja na matéria de direitos humanos ou também na de direito internacional, porque, de fato, ainda é como se tivesse extinção de dívida. Então, em 91, é criada essa comunidade que é voltada para fortalecer ali as economias dos recém-criados ou recém-reconhecidos
estados africanos. Próximo. Em 2002, nós temos um processo sucessório de organizações internacionais, e que aí a Organização da Unidade Africana ela não consegue se manter, né, juridicamente viva e de forma política também, porque você tem vários enfrentamentos, você tem vários casos também de novos golpes de Estado, de corrupção de determinados chefes de Estado africanos, e que a OAA ela não consegue atender essas demandas. E justamente por esse fator, nós vamos ter determinadas situações de desconforto. E para quem gosta do direito internacional, quem já atua na área, sabe que tudo tem muito a ver com política. Por isso que essa área ela é tão apaixonante, né? O professor Rafael Vasconcelos, que é o nosso coordenador aqui na UERJ, adora direito político, e eu fui, de fato, também absorvendo muito isso dele, que a gente não tem como separar. Então, a OA, ela chega a fracassar e, de forma sucessória, nós temos a União Africana, que é uma organização internacional regional que tem uma dimensão continental. Então, o Conselho da Europa, nós não temos ali todos os estados europeus. A OEA, você tem ali uma adesão de praticamente, e aí eu vou talvez falhar na informação, de todos os estados americanos, mas não no processo de corte como ser interamericana, porém, é muito diferente do que a União Africana faz. Quando a União Africana se pronuncia, dada a sua personalidade jurídica, dada as suas capacidades internacionais, ela, de fato, ao fim e ao cabo, fala pela África. Porque você tem ali 55 Estados-membros, né? E aqui eu achei isso que está colocado, porque são 54 reconhecidos, salvo a região mais ao norte, que reivindica esse processo de reconhecimento e que aí, de fato, espelha o continente africano. Ela é oficialmente ela é entendida em 2002 dessa forma, e que a OA ela vem de 63 a 99, né? Nós temos ali chefes de Estado e de governo que vão compor essa organização, e que ali esse estabelecimento vem justamente do processo de integração. E a União Africana ela tem um aspecto multidimensional, porque ela é a organização patrocinadora do nosso grande tema, que é o Sistema Africano de Direitos Humanos, mas ela também ali fomenta questões voltadas para o comércio internacional, né? Então, ela tem ali uma visão muito mais complexa do que, por exemplo, se a gente conseguir aqui fazer, se a gente pudesse aqui fazer um paralelo com a região das Américas, você tem a OEA para direitos humanos, especialmente, Mercosul para comércio, e já também voltado um pouco, né, do que poderia ser para também direitos humanos e democracia, extremamente importante, e a comunidade andina, e a CARICOM para a América Central, e a SMCA para a América do Norte. Na África, não. Na África, você tem a União Africana ali que aglutina diversas pautas. Então, ela é composta por inúmeros órgãos, né? Como a gente percebe ali o aproveitamento institucional da OA, Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo, o Conselho Executivo, o Comitê de Representantes Permanentes, comitês técnicos especializados, comitês de paz e segurança, e aí é um tema muito forte para a África, porque o maior volume que a gente tem de conflitos armados não internacionais estão ali naquela região, né? Inclusive também de missões de paz autorizadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, também está na África, como especialmente ali quando a gente lembra da MONUSCO, né, para o Congo. Então, você tem uma relação de segurança internacional muito delicada para essa região, né? Você tem ali a Comissão Africana de Direitos Humanos dos Povos, que a professora Ana que vai de forma brilhante nos espelhar, inclusive sendo resultado de pesquisas anteriores do NEPEDI de amadurecimento. Aqui a gente tem também a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, né, que vai ser o grande tribunal regional dessa sistemática que eu vou dialogar mais um pouco com vocês ao final. Ana. Aí aqui, né, eu passo a bola para a professora Ana Beatriz, querida amiga, que vai, né, dar encaminhamentos para a gente entender de fato esse sistema que é muito rico para a gente estudar e muito bom também. Ana.
Muito obrigada, professora Wanda. Enquanto a gente conversava para preparar essa aula, realmente o que a gente falou sobre era a importância de ver o sistema africano de direitos humanos através dessa lente de colonialismo e esse processo de um pan-africanismo que impulsionou a criação da OUA e agora a gente tem a sua sucessora, o A, como explicou a professora Wanda brilhantemente. Então, assim, é realmente importante que todos os alunos tenham em mente esse histórico, porque ele é muito importante, ele não pode ser apagado. Ao estudar o sistema africano, que é o sistema de proteção de direitos humanos mais recente, justamente devido a todo esse processo histórico conturbado, é preciso ter esse processo histórico muito em mente e ver como é emblemático essa tentativa de união, união africana, né? É muito bonito de ver isso. E também lembrar que, geralmente, quando a gente está falando de Europa, as pessoas têm muito claro em mente a União Europeia enquanto organização, os Estados europeus enquanto Estados. E a gente se refere à África como se fosse um grande estado, só que são 54 a depender 55 estados africanos. Então, assim, são tantas camadas que fogem do campo jurídico, mas que a gente não pode deixar de ler, principalmente como juristas técnicos, ter esse plano de fundo. Então, queria agradecer muito a Wanda por trazer todo esse histórico que eu acho de suma relevância para entender o sistema africano e até para poder tecer eventuais críticas ou dificuldades que são enfrentadas pelo próprio sistema. E aí, a gente inicia esse estudo mais aprofundado sobre o sistema africano de direitos humanos a partir da sua base normativa. E o principal marco normativo foi a Carta de Banjul, Carta Africana para Direitos Humanos e dos Povos. E desde logo, a Carta de Banjul, que eu vou falar um pouco mais à frente especificamente sobre ela, por isso que nesse momento eu estou passando um pouco por cima, ela traz em seu artigo 60 que a comissão, que eu vou explicar um pouco mais adiante, utiliza como fonte todos os diversos instrumentos africanos relativos a direitos humanos e dos povos, inclusive a Carta da União Africana e as disposições da Carta da ONU e a Declaração Universal de Direitos Humanos e todos os demais instrumentos de direitos humanos adotados pela ONU e pelos países africanos. Então, você vê uma gama muito ampla de tratados de direitos humanos que a comissão vai poder se debruçar sobre e que funcionam como fonte normativa para esses órgãos que a gente vai estudar aqui. E além disso, é importante que vocês tenham em mente a ideia dos protocolos adicionais à Carta Africana, sendo o principal deles a Carta Africana, o protocolo adicional sobre a criação de uma corte. Porque nesse primeiro momento, a Carta Africana para Direitos Humanos dos Povos, ela traz somente a figura da comissão, e assim é por muito tempo. Então, o protocolo mais importante que a gente vai ter aqui nesse momento e para fins do nosso estudo é o protocolo que prevê a criação de uma Corte de Direitos Humanos e dos Povos. E inúmeros são os protocolos adicionais, então eu trouxe aqui no slide uma lista que vocês podem ler com calma e ter acesso depois, mas para fins da nossa aula de hoje, que busca realmente trazer essa estrutura da comissão e da corte africana, eu trouxe mais como caráter ilustrativo. E aí a gente entra na Carta Africana sobre Direitos Humanos e Direitos dos Povos, que a gente também chama de Carta de Banjul. E ela é o instrumento normativo regional fundamental do sistema africano, que foi inicialmente adotado pela Organização da Unidade Africana e depois assumido pela União Africana. Então você vai ver menção a OUA na Carta Africana, hoje lendo União Africana. E ela é inovadora desde o título, porque ela traz a noção dos povos para dentro desse escopo de proteção. Então, ela vai além da perspectiva individualista comum nos sistemas europeu e interamericano e traz para dentro desse sistema, já no seu título, a noção de povos. E desde o preâmbulo, inclui referências diretas a temas como neocolonialismo, apartheid e sionismo. Eu até trouxe aqui embaixo, no slide, o preâmbulo inteiro, que vocês podem ver todos esses temas, desde logo, são tratados, nessas disposições preambulares da Carta. E aí, ela traz uma gama enorme de proteção, a direitos humanos, destaca a indissociabilidade dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais.
Enfim, você tem esse documento extremamente importante para o nosso sistema e traz também a Comissão Africana. Então, eu trouxe aqui só uma linha temporal para que vocês possam ver. Primeiro vem a carta, em 81, e aí depois a gente tem a instauração da comissão, e aí você tem o protocolo da corte em 98, mas a corte só é instaurada em 2006. Então, você tem esse lapso temporal de 87 a 2006, em que o único órgão protetivo de direitos humanos no sistema africano é a comissão. E aí, agora a gente passa para tratar especificamente sobre a comissão. Como eu falei antes, a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, ela foi criada pela Carta Africana, que a gente vem chamando de Carta de Banjul, em 86, e ela foi inaugurada em novembro de 87. Ela é integrada por 11 membros independentes e imparciais que são eleitos, que a Wanda mencionou lá no início, falando da União Africana, elas são eleitos pela Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, a partir de uma lista de pessoas apresentadas, pelos Estados-partes da Carta. Originalmente, ela era sediada em Addis Abeba, na Etiópia, e aí o seu secretariado foi relocado para Banjul, na Gâmbia, e onde ela se encontra até hoje. E foi o único órgão de proteção de direitos humanos, como eu falei, no continente africano até a criação da Corte Africana e sua instauração em 2006. E aí eu trouxe aqui alguns artigos da carta que tratam da sua composição, mas, como eu mencionei anteriormente, ela é composta por 11 membros e eles têm um mandato de 6 anos que é renovável por uma vez. E aí aqui vocês vão ver vários paralelismos entre as cortes internacionais como um todo, de composição, de forma da composição desses órgãos. E a comissão ela vai ter esses 11 membros que são escolhidos dentre as personalidades africanas de alta consideração. E aí, se eu não me engano, até a Laura fez uma anedota durante a aula dela sobre o sistema europeu, que remete ao nosso STF, né? Ai, reputação ilibada, enfim, são pessoas de notório saber jurídico, com moralidade, integridade, imparcialidade, que agem não em nome de seu Estado, mas sim de forma totalmente imparcial. E é muito importante destacar que não pode haver mais de um nacional do mesmo estado na comissão. E aí vocês vão ver que mesmo no processo eleitoral, eles são eleitos por voto secreto pela Assembleia de Chefes de Estado, e cada estado-parte pode apresentar até 2 candidatos, mas só um pode ser nacional do seu estado. Então, existe essa preocupação com a distribuição regional e a representação dos estados nesse órgão também. Apesar deles não representarem os estados enquanto se pronunciam, tem essa preocupação de não ter mais de um comissionário do mesmo estado. E é o secretário-geral da União Africana que organiza esse processo. Ele convida os estados para apresentar candidaturas com pelo menos 4 meses de antecedência e publica essa lista de candidatos para eleição. E eu acho que é importante destacar também que a comissão ela elege o seu presidente e seu vice-presidente por 2 anos renováveis. Então, você tem um mandato de 6 anos dos comissionários, mais 2 anos renováveis da presidência e vice-presidência. E o quórum mínimo de deliberação é de 7 membros. E aí, os membros eles vão ter, como está aí no artigo 43, destacado no slide, privilégios e imunidade diplomática. E os custos da comissão são cobertos pela antiga OA e agora a UA. E aí, as competências da comissão, elas são bem amplas, né? Como eu mencionei, ela ficou muitos anos sendo o único órgão de proteção de direitos humanos atrelado à União Africana, e por isso ela tem um mandato muito amplo, né? Que abrange a promoção de direitos humanos como um todo, assegurar a proteção desses direitos no continente africano, e aí vem as competências mais técnicas, que são a interpretação dos dispositivos da Carta Africana, e o mandato é bem amplo, que na própria carta traz uma previsão de desempenhar quaisquer tarefas que lhe forem designadas pela Assembleia da União Africana. Então, assim, é um mandato bem amplo. E, além disso, como a gente vai ver, receber e processar as comunicações iniciadas por um Estado-parte
organização não governamental ou pelos indivíduos, referente às denúncias de violação de direitos previstos na Carta Africana cometidas pelos seus estados-partes. E uma outra competência que vem um pouco destacada, porque quando vocês forem olhar a carta, essas competências estão no artigo 45 e 49 da Carta Africana, mas a comissão também tem a competência de receber e analisar relatórios periódicos dos estados sobre a situação de direitos humanos nas suas jurisdições, que vem lá no artigo 62. Então, vem um pouco deslocado, mas também é uma competência da comissão. E aí, aqui eu trouxe para vocês saberem que é importante a gente lembrar que integram a estrutura da comissão relatorias especiais e alguns grupos de trabalho. Então, você tem 5 relatorias especiais e alguns grupos de trabalho e comitês para determinados eixos temáticos específicos. Aí eu trouxe aqui só a título ilustrativo, depois a gente disponibiliza o material para vocês. E agora a gente vai passar para as formas de acesso à comissão. Em linhas gerais, a Carta de Banjul ela traz 2 tipos de comunicações. As comunicações ditas interestatais e as comunicações diretas à comissão. O que seriam essas comunicações interestatais? Está aí na tela o artigo 47 da Carta de Banjul, que traz esse mecanismo, que é um mecanismo que possibilita a um Estado enviar uma comunicação direta a outro Estado que ele acredita ser violador de direitos humanos, chamando a atenção para essas violações, inclusive para os dispositivos da Carta Africana que supostamente estão sendo violados. E por que esse mecanismo é relevante para a comissão, já que ele é algo interestatal? Porque a comissão também recebe uma cópia dessa comunicação e a presidência da União Africana também recebe uma cópia dessa comunicação. E aí o Estado demandado ele vai ter 3 meses a contar do recebimento da comunicação para prestar esclarecimentos. Se eles não atingirem uma solução amistosa, aí qualquer uma das partes pode submeter o caso à Comissão Africana. Então você tem como se fosse um momento pré-acionamento da comissão que os estados tentam resolver entre si essa situação. E aí, por outro lado, você tem aqui que eu trouxe a partir do artigo 49, né? As comunicações diretas, que é o que a gente mais está acostumado a ver, que é quando o Estado opta por encaminhar uma comunicação, perdão, diretamente à comissão. E aí é importante dizer que essa comunicação ela fica condicionada a um requisito presente, eu não botei aqui no slide, mas é o artigo 50 da Carta de Banjul, que é o esgotamento de todos os recursos internos. E a Laura também mencionou na aula de ontem sobre o sistema europeu, essa questão do esgotamento dos recursos internos, salvo se for manifesto para a comissão que o processo relativo a esses recursos pode se prolongar de forma anormal. Então, uma condição, mas também tem uma válvula de escape, que é quando os recursos internos eles se prolongariam muito, seriam de muito difícil acesso pela parte. E aí, você tem tratado de forma segregada, mas o procedimento que a gente vai ver mais adiante é bem similar, que são as comunicações que a gente conhece muito encaminhadas à comissão por indivíduos ou grupo de indivíduos e ONGs, que ficam também sujeitos a todos os requisitos da carta, se não me engano, no artigo 56. É, essa comunicação por indivíduos que não são estados-partes tá no artigo 55, que é esse que eu menciono aí no slide. E agora a gente vai entender um pouco do procedimento, como que você faz essa comunicação e como a comissão ela aprecia essas comunicações encaminhadas. Então, em linhas gerais, a Comissão Africana ela vai apreciar as comunicações nas suas sessões ordinárias. A comissão ela tem sessões ordinárias ou extraordinárias que são eventualmente provocadas. As sessões ordinárias ocorrem 4 vezes por ano. E, em linhas gerais, esse processo é dividido em 3 fases, sendo que cada uma dessas fases ocorre em uma sessão ordinária diferente. E vocês vão ver que agora eu vou me valer um pouco do documento denominado Regras de Procedimento da Comissão. Então, é a partir das regras de procedimento que a gente vai ter a descrição de como esse procedimento de fato é executado. E essas 3 fases do processo, elas são o que a gente chama de fase de consideração,
Depois vem a fase de admissibilidade, e aí sim nós temos a fase do mérito. E vocês vão ver que, assim como a carta ela trata em artigos diferentes quando um Estado entra com uma comunicação do que quando um indivíduo, grupo de indivíduos ou ONG entra com uma comunicação, nas regras de procedimento da comissão, isso também é tratado de forma apartada, mas são procedimentos muito similares. É, Quando um Estado apresenta uma queixa perante a comissão, o presidente da comissão vai notificar o Estado acusado, que vai ter 90 dias para apresentar os argumentos sobre a admissibilidade. E aí, esses argumentos são enviados ao Estado queixoso, que também vai ter 90 dias para responder. E aí, a comissão vai designar relatores e pode solicitar também informações adicionais às partes, concedendo então um novo prazo de 90 dias para respostas escritas ou orais, a depender da circunstância, antes de decidir sobre a admissibilidade. Então, vocês veem que isso é um processo anterior ao próprio juízo de admissibilidade. E o procedimento para indivíduos ou grupos de indivíduos e ONGs é bem similar. Eu coloquei no slide os artigos referentes às regras de procedimento, para que quando vocês forem estudar o tema, vocês possam abrir as regras e ler com calma, que está tudo nessa sequência de artigos que eu indiquei no slide. Uma vez feito esse processo de consideração, aí sim a gente passa para a fase de admissibilidade. Ou seja, a comissão, depois de analisar essas alegações feitas inicialmente pelas partes, ela vai decidir sobre a admissibilidade da queixa com base lá naquele artigo 50 da Carta Africana que eu trouxe para vocês anteriormente. Se o Estado não se manifestar no prazo, a decisão vai ser tomada com as informações que estão disponíveis ali. E a decisão ela é fundamentada e assinada pelo presidente, pelo secretário e comunicada às partes. E com os indivíduos, grupo de indivíduos e ONGs também é bem similar. E a decisão quanto à admissibilidade do mérito, ela pode ser revista em até 180 dias, uma vez descoberto fatos novos. Então, vocês vão ver que nas regras de procedimento, você tem esse procedimento bem esmiuçado, mas existe essa possibilidade de de revisão, melhor dizendo, da admissibilidade. E, finalmente, a gente chega aqui ao juízo de mérito. A regra 112 vai trazer o procedimento, e nessa regra 112 você tem a possibilidade de uma resolução consensual. Então, uma vez considerada a queixa admissível e uma vez, enfim, apresentadas as partes, a comissão oferece essa possibilidade de tentar uma solução consensual entre os estados, podendo nomear um relator, convocar reuniões e facilitar um memorando de entendimento. E aí, se o acordo é firmado, a comissão emite uma decisão registrando os termos e pronto, a decisão é vinculada à execução e as negociações permanecem confidenciais entre os estados partes. Mas, se não houver resolução amigável, a comissão pede aos estados que apresentem alegações sobre o mérito em até 30 dias, e aí as partes podem responder, apresentar argumentos adicionais e também por escrito ou oralmente. E aí a comissão vai decidir sobre o mérito, mesmo que o Estado não tenha respondido, vai fundamentar sua decisão, emitir recomendações e comunicar isso às partes e à Assembleia. Então, é mais ou menos assim o procedimento geral, que como funciona na comissão. E você também tem a possibilidade de solicitar à comissão interpretação e pareceres consultivos. Eu trouxe aqui o artigo 45 da Carta de Banjul, que traz que uma das missões da comissão é interpretar qualquer disposição da presente carta a pedido de um Estado-parte, de uma instituição da União Africana ou de organização africana reconhecida pela União Africana. Então, existe essa possibilidade de solicitar à comissão um parecer consultivo sobre qualquer dúvida de interpretação da Carta Africana. E aí, é uma questão muito interessante, e eu acho bom vocês terem isso em mente durante a fala da professora Wanda sobre a corte, é a ideia de que a comissão e a corte africana, elas funcionam de forma complementar, e isso é expresso. Existe uma relação de complementaridade, para a proteção de direitos humanos. E aí a base dessa relação está prevista lá no protocolo da corte, que a professora Wanda vai falar um pouco mais em frente. E existem eu trouxe aqui no slide algumas das relações que elas podem ter, mas
a comissão e a corte elas devem se reunir pelo menos uma vez por ano ou sempre que necessário. Então, existem essas consultas que são feitas entre elas. A comissão consulta a corte sobre eventuais emendas do seu regulamento e vice-versa. E antes de decidir sobre a admissibilidade de uma queixa, a comissão pode remeter essa queixa à corte, desde que o Estado envolvido tenha ratificado o protocolo da corte. Isso é um ponto muito importante, que vocês vão ver. Existem algumas questões em relação à ratificação do protocolo da corte. E o consentimento do queixoso é necessário para que a comissão remeta essa questão à corte africana. Enfim, vocês podem ver que existem vários são os mecanismos e, enfim, as formas em que a comissão e a corte atuam de forma complementar. Não vou me estender muito, mas um último ponto sobre isso que eu acho interessante é que a comissão não examina uma queixa já pendente na corte, salvo se alguma das partes desistir desse processo formalmente na corte. Então, não existe litispendência entre comissão e corte, até para não terem resoluções, recomendações e decisões conflitantes. E agora eu passo novamente a palavra para a professora Wanda, que ela vai tratar de forma abrangente sobre a atuação agora da corte africana. Obrigada, professora Ana. Maravilha, né? Eu acho que já deu para entender que nós não temos um único mecanismo convencional regional, assim como a gente tem hoje, basicamente, o sistema europeu. Você sabe, tem um comitê de ministros, mas especialmente lá é a Corte Europeia, né? Aqui não, aqui no sistema africano, nós tivemos a criação também de um órgão jurisdicional e que isso trouxe, de certo modo, um ânimo, né, aos esforços de conseguir solidificar cada vez mais esse que é o sistema regional mais recente, dentre os três, que a gente aqui estuda também no NEPED da UERJ. Passa um pouquinho. Bem, a Corte Africana de Direitos Humanos, ela é uma resposta institucional da própria União Africana aos episódios que nós vamos ter cada vez mais acentuados de altas violações de direitos humanos nos anos de 1980 e 1990. Basta a gente olhar que há uma profusão muito maior de conflitos armados não internacionais, justamente nesse período. Claro que na Europa a gente vai ter episódios, especialmente no leste europeu, mas que na África como uma resposta, uma decorrência dos processos recentes de descolonização e de marcas justamente de corrupção, de tentativas de genocídio, de tentativas e cometimento também de crimes contra a humanidade. Então, o sistema regional africano, você tem essa possibilidade de discutir violações de direitos humanos. Claro que esses crimes aqui que eu mencionei, eles são muito mais voltados para a jurisdição do TPI, que é outro tribunal localizado na Haia, o Tribunal Penal Internacional. Mas que, querendo ou não, quando a União Africana opta por também ter o seu órgão jurisdicional internacional, ele revela uma preocupação maior na produção de sentenças e também de pareceres consultivos em torno dos temas para os povos africanos. Então, com o protocolo, a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, é adotado de fato a possibilidade de criação do Tribunal Africano ou da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Né? Esse protocolo, que é um tratado internacional conexo, a Carta de Banjul, institui a criação desse novo órgão e que aí, a partir desse ato constitutivo, nós temos o desenho institucional e os limites de atuação desse Tribunal Internacional. Passa um pouquinho. Só um adendo, eu acho importante só para os alunos organizarem isso na cabeça, é que a gente traz aqui que o protocolo é adotado em 98, ele entra em vigor em 2004, para não ter confusão com as datas, porque são muitas datas, né? E aí a corte ela só entra em funcionamento de fato em 2006, na Etiópia, e depois em 2007 ela é transferida para Arusha. Então, assim, são muitas datas só para a gente ter isso bem organizadinho na cabeça. Desculpa te interromper, professora Wanda. Imagina, e essas datas que geram certa confusão, especialmente o pessoal da graduação, ela se dá porque nós temos diferentes ali datas com relação à vigência, validade das normas internacionais.
O direito internacional, por ter essa questão voluntarista ainda estatal, então tem uma variação quando o Estado deseja assinar, quando deseja ratificar, internalizar o documento, que aí inicia de fato a criação não, perdão, a atuação de tribunais internacionais, né? Então aqui está um pequeno recorte desse protocolo que, para quem vai estudar o sistema africano de direitos humanos, tem que lê-lo, né? Esses tratados a gente tem em português, porque as línguas oficiais do sistema africano são especialmente ali inglês, o francês, o português e o árabe. Então a gente tem ali uma proximidade, querendo ou não, brasileira, de acesso à língua, ao dos idiomas do sistema africano. Aqui nós temos, né, essa relação entre comissão e corte, que a professora Ana já havia mencionado anteriormente, e aí dá para, de certo modo, a gente fazer um paralelo com o sistema interamericano. Então, nós temos dois ambientes institucionais de discussão e supervisão de direitos humanos, um que é jurisdicional, a corte, que é agora que a gente está observando, e o não jurisdicional, mais administrativo, que é a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos. As competências do tribunal, elas são muito importantes para a gente trabalhar. Por quê? Porque qual é o horizonte, o limite de atuação, né? Até que ponto não vai se confundir com a jurisdição doméstica? Porque caso seja, a gente está violando o direito internacional. Então, o lugar que a gente busca essa informação é no protocolo e no próprio estatuto ali de funcionamento da Corte Africana. Nós temos, dessa forma, duas faces de atuação dessa competência da Corte Africana. A face mais clássica, quando a gente automatiza pensar em jurisdição, que é a contenciosa, né, que quando você tem ali a provocação por meio da vítima, de ONGs ou de outro Estado, por um direito supostamente violado, junto ao sistema africano, aos tratados específicos dessa sistemática, e uma outra face que vai ser a consultiva. E para que, quando a gente pensa no direito doméstico brasileiro, a face consultiva, Ana, sempre me parece muito mais difícil para o aluno da graduação. Eu aqui nem vou me direcionar muito à pós-graduação, porque quem escolhe fazer mestrado, doutorado em direito internacional é porque já vem com a base, já vem com interesse e consegue entender melhor o funcionamento das instituições internacionais. A graduação não. A graduação, como tem um caminho muito mais denso de direito brasileiro, quando a gente fala em sala de aula, olha, existe a opinião consultiva, né? Bem que dá uma certa confusão, porque aqui na face consultiva você não tem a figura do Estado réu, né? Você tem ali, claro, indicadores de estados infratores, e não é à toa que determinados temas vão subir a avaliação da corte, mas que você não tem essa questão do litígio, da provocação mais clássica, um tribunal internacional, que é a vítima versus o Estado ali opressor, ora, Estado réu. E aí é interessante a gente pontuar que nós temos, nessa sistemática aqui, do SADH, 54 países que compõem a União Africana e também essa sistemática, voltando. De fato, a União Africana ela é uma leitura continental da África, diferente do Conselho da Europa e da própria OEA, se a gente for olhar de forma fria. Mas aí é que está, porque no sistema africano, você não tem todos os países aceitando a jurisdição da Corte. E isso é um dado importante, por quê? Porque no direito internacional, a jurisdição é voluntária. O Estado nacional, que é sujeito de direito internacional, que tem as capacidades internais, dentre elas, se submeter à jurisdição, dentre elas a possibilidade de reclamação internacional, você ali faz parte daquela sistemática se o Estado Nacional assim quiser. E, obviamente, dentro de uma cena mais política, uma conjuntura mais geopolítica, nem todos os estados optam por se submeter a essa jurisdição. Por quê? Se submeter à jurisdição de acordo internacional
é você aceitar a avaliação, e essa avaliação vai ser por meio de juízes da Corte Internacional, e que aí a gente vai, por meio de decisões, ora, sentenças, ali a expressão da posição sobre o tema que foi conduzido até essa Corte Internacional. Ana, pode passar? Essa composição ela é feita por 11 juízes eleitos na União Africana. Né? Poderia ser 54 juízes. Né? Vamos supor que cada Estado nacional que compõe a União Africana indicasse os juízes. Não, essa regra a gente deixa para a Corte Europeia. Né? Aqui, para nossa composição, nós temos 11 juízes, e que aí esse dado é interessante porque nós temos várias realidades dentro da África. E que aí, de novo, desculpa pelo barulho aqui em Blumenau. Conversei com a Ana sobre isso ontem, né? Acontece que é a questão dos bombeiros. Mas, vejam bem, e essa realidade de 11 juízes, se fosse assim, representando diretamente a nacionalidade, seria muito difícil, dada a multidiversidade étnico-racial e religiosa africana. Né? A África é um grande caldeirão multicultural. Então, são 11 juízes ali eleitos. 6 anos com direito à reeleição, então é por mandato, por isso que é um mandato eletivo. Você não faz concurso para se tornar juiz da Corte Africana. Né? Isso aí seria muito distante do próprio direito internacional na CIJ ou no TPI, na forma de ascensão. A representatividade existe que a composição seja cada uma das 5 regiões, por isso que aqui eu mencionei, há várias Áfricas dentro de uma só, né? África ali nas regiões norte, sul, leste, oeste e centro, e mesmo assim, quando a gente olha nas profundidades multidiversificadas, ainda assim a gente está homogeneizando a representatividade africana. A Assembleia de Chefes de Estado e de Governo deve garantir a representação das principais regiões, dada ali o passado colonial, de colocar a África como uma região só. E vejo que aqui no Brasil a gente ainda confunde a África com país, né? De forma bem aqui no senso comum. E veja que, olhando agora dentro dessa matriz pós-colonial, isso é uma violência epistêmica. Né? Isso é um processo de você observar a África e os africanos como uma coisa só, e que não há, de fato, ali várias divisões e diferenciações. Então, aqui a questão da igualdade de gênero é importante também, dado também, aí voltando, os processos coloniais de binarismos, de divisões, de desigualdades de gêneros, que para a África isso é bastante acentuado. Próximo ano. Queixa, né? Esse termo aqui é bem um termo lusitano, né? Se a gente olha ali como uma peça ali de provocação ao tribunal que sai da corte da comissão para a corte. Então, quem pode ali se submeter uma queixa ao Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos? A comissão, que aí a professora Ana colocou já as várias competências que a comissão tem. Estudar a comissão é algo bastante rico e provocador. Né? O Estado parte que tiver apresentado uma queixa à comissão, Estado parte contra o qual foi apresentada uma queixa na comissão, o Estado parte cujo cidadão é vítima de violação dos direitos do homem, né? Melhor tradução para o Brasil, direitos humanos, e organizações intergovernamentais africanas. Então, eles são de atuação regional na África. E por que há esse aspecto de tentativas de melhor geolocalização de quem atua na África? Pelo passado que a gente tem de fora para dentro. A África é muito mais um discurso eurocentrado do que tão somente uma região geopolítica. Né? Por isso que a gente aqui começou e continua nessa perspectiva do forjar de imagens da África e de como isso repercute para o direito internacional. Próximo. Os Estados-membros, né? Como aqui eu havia falado, o protocolo à Carta Africana coloca lá que exige que os Estados depositem especial declaração do acesso direto à jurisdição. E aí tem uma questão curiosa nesse sistema. Né? Por quê?
como havia falado, você tem 54 países que compõem a União Africana e que aceitam, fazem parte do SADH, mas nem todos aceitam a jurisdição da Corte Africana. E por isso a gente tem uma diferenciação. Dos 54, 34 aceitam a jurisdição. Olhando do ponto de vista político da instituição internacional, a Corte Africana de Direitos Humanos dos Povos, ela tem uma influência muito alta. Por quê? Porque você tem 34 players que conseguem ali possibilitar o acesso das vítimas, né, seus nacionais, à Corte Africana. E desses processos, a gente tem ainda uma divisão que, novamente, ela é curiosa. Por que eu utilizo esse aspecto de curiosidade? Porque aqui no Brasil, a gente estuda muito mais nas disciplinas, inclusive de pós-graduação, isso é bom frisar, Ana, se chama Interamericano de Direitos Humanos. E na graduação também. E que, por isso, a gente convive muito mais com a comissão para a corte, com o não acesso direto do indivíduo para a Corte Interamericana. E que, como eu sempre falo, isso nem é certo nem é errado, é próprio da sistemática. E que está em vigência e que a gente tem que seguir a regra. Porém, aí eu volto a utilizar o termo, de forma curiosa, se chama africano não. Ele dá a possibilidade a determinados estados que você tenha acesso direto enquanto nacional, que é uma exceção à regra do acesso direto. E uma vez quando o indivíduo nacional dos países africanos consegue acessar diretamente a corte, nesse ponto ela se assemelha mais ao sistema europeu. Que aí a gente fala em ius standi, que é uma terminologia em latim para falar em acesso direto e para a gente englobar o grande tema que a gente está aqui trabalhando em matriz jurisdicional, acesso à justiça internacional. E que é aí que está. O sistema africano é um pouco dos dois mundos. Ele é a regra geral, acesso indireto, comissão e ali os estados para a corte, mas de forma excepcional, nós também ali reconhecemos, salvo engano, 8 estados, a possibilidade do indivíduo acessar diretamente, ou seja, provocar por meio de uma queixa a demanda junto à Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Só para, enfim, fazer um comentário sobre esse assunto, porque quando eu tive a minha primeira aula sobre sistema africano, eu fiquei muito curiosa com esse fato, né? Porque eu estava acostumada com o sistema interamericano, e quando eu vi a possibilidade de acesso direto, e ontem a professora Laura lecionava sobre o acesso do indivíduo na Corte Europeia, e na Corte Europeia agora eles têm colocado vários filtros de admissibilidade até que o pedido do indivíduo seja analisado. Enquanto isso, você tem essa possibilidade da Corte Africana, mas infelizmente, dos 54 estados que incorporaram a Carta Africana, só 34 internalizaram o protocolo da Corte. E desses 34 agora, a gente tem só 7 que reconhecem essa competência dessa legitimidade ativa de indivíduos e ONGs. Então, ainda é um número muito baixo que atualmente limitador, mas que no papel é um acesso muito amplo, né, à corte, acesso direto à corte. E já foram 12 estados ao longo do tempo que emitiram essa declaração, mas diversos deles tiraram essa declaração, inclusive a mais recente, agora em março de 2025, a Tunísia retirou a declaração dela de acesso direto, de indivíduos e ONGs. E Só aí, um comentário. muito bom. O bom de fazer dialogado é porque a gente sai de uma fala minha, vai para a Ana e volta. Vejam como é interessante, né? Tudo tem política. Afinal, quando você fala assim, mas por que que o Estado decide possibilitar o acesso direto à legitimidade ativa processual? Porque algum aspecto político interno é favorável. Porém, isso traz um ônus muito grande, e apesar, é um ônus, mas revela a grandeza daquela gestão, daquele Estado, conseguir se submeter à supervisão da Corte, que é muito mais fácil você saltar determinados caminhos burocráticos do acesso direto à vítima à instituição internacional do que você ter a filtragem da comissão e da comissão dentro da sua burocracia para condução à corte. Sim, Então, é um totalmente. ônus que o O Estado ali Estado coloca.
Exatamente, o Estado começa a ser demandado, né? A partir do momento que. Claro, É, isso. Porém, veja, o porquê que a Tunísia retirou essa possibilidade agora, de forma recente, em maio de 2025, Ana, a gente tem que estudar o porquê. Provavelmente, olhando de uma lente brasileira para a África, pode ser que haja ali uma possibilidade de eclosão de golpe de Estado, guerra civil, de supressão de direitos e que o acesso direto iria abrir a porta muito maior de visibilidade das fragilidades institucionais daquele país. Então, mais uma vez, quando a gente olha para o direito internacional, procure saber as razões geopolíticas e de conjuntura do porquê dos atos jurídicos. Se a gente esvazia essa possibilidade de análise de conjuntura, sinceramente, para mim, perde a graça e, falando sério agora, fica equivocada a leitura. Porque não é à toa que a Tunísia provavelmente é, retirou essa opção aos seus nacionais. Né? Isso é bom a gente lembrar. Próximo ano. Das competências, né, aqui a gente pode observar que é quando a gente olha, como a gente estava aqui conversando anteriormente, de forma ampla, a face consultiva e a face contenciosa, que ela tem um aspecto mais comum da gente olhar tribunais de forma no sentido lato, né? Esse exercício que a gente tem da competência consultiva, ele é muito interessante, né? Nós temos ao todo aí 16 opiniões consultivas na Corte Africana, o que, se a gente compara da Corte Interamericana, há uma diferença interessante, né? Hoje, no sistema interamericano, a gente está na expectativa da OCE sobre emergência climática e direitos humanos na América Latina, né? Que foi ali provocação do Chile e da Colômbia, e que, pela numeração, acho que será número 32/2025 ou 2026. Isso não é a realidade da África, né? E por quais razões a gente tem? Talvez as fragilidades institucionais, talvez um menor desconhecimento do próprio aspecto da diplomacia dos Estados nacionais, as fragilidades diante de cenários que a gente aqui nas Américas não convive, especialmente de extrema pobreza, aspectos como a pandemia da Covid-19 para a África, tem outra realidade, as próprias epidemias africanas são outras que aqui na nossa região a gente saltou, a gente não conviveu. O que é a competência consultiva, né? A competência consultiva é quando um tribunal internacional ele abre ali uma janela para que determinada possibilidade de interpretação dos tratados, determinadas condutas cheguem a esses juízes e juízas para apreciação. E essas questões que são provocadas, elas são substanciais para o amadurecimento do sistema. Olhando aqui e trazer um pouco o sistema interamericano para a gente ver que os sistemas não são distantes e tem que se conversar. Né? Eu sempre falo, quem gosta de estudar o sistema interamericano tem que entender do africano. E ambos têm que entender do europeu. E esses três têm que entender do global, que é maravilhoso. O sistema ONU é muito legal para estudar também. No nosso caso aqui, por exemplo, quando você questiona os direitos da criança, como o tribunal ele enxerga os direitos da criança, veja que não tem a figura do Estado réu. Não houve nenhuma conduta infracional do Estado, nenhuma margem para responsabilidade internacional do Estado por violação de determinado direito da criança. Direito ao acesso à educação, à saúde e à família, como a gente tem na Carta da Criança Africana, que é o único sistema regional que tem matéria específica sobre infância. É bom sempre a gente lembrar, né? Mas que, na verdade, essa provocação ao sistema, ela se dá por aspectos que vêm por ser anteparo da situação já ocorrida, como a professora Estela falou na aula do sistema interamericano. É uma estratégia diplomática para que questões futuras tenham uma base de fonte mais ali assegurada, né? Para que se estabilize determinado conhecimento, entendimento da matriz jurisdicional para aquela região. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito de opinião consultiva.
e eu acredito muito em opinião consultiva. Eu vejo assim, olhando um pouco, Ana, e todo mundo aqui, para a questão brasileira, a gente pode ter melhoria da jurisdição doméstica a partir das opiniões consultivas da Corte Interamericana, né? Por exemplo, quando a gente olha a questão prisional, né? Se você for observar a construção da opinião consultiva 29, que foi ali advinda de demanda colombiana, isso aí traça melhorias, por exemplo, para a lei de execução penal brasileira. E está distante do que os indicadores constitucionais ali já nos colocam, o STF ou o STJ. Faça aqui um paralelo para a gente ver que não é distante. A África não é distante do Brasil nem da América Latina. Ana, meu computador vai descarregar. Dá uma condução aqui que eu vou só pegar o carregador, tá? Por favor. Dá uma melhorada aqui, a opinião consultiva. Obrigada. Nada. A professora Wanda já fez uma exposição muito ampla sobre a competência consultiva, mas atualmente eu estou lecionando na graduação e a minha última aula foi sobre a Corte Internacional de Justiça. E por não ser vinculante como uma decisão judicial, né, um parecer consultivo, é, os juízes atuantes naquele processo, geralmente eles sentem um pouco mais de liberdade para dizer o direito de fato. Então, acaba sendo um documento no fim das contas, que possibilita a produção normativa muito relevante para o direito internacional como um todo. Então, eu também sou suspeita, igual a professora Wanda. Eu adoro ler as opiniões consultivas e eu acho que elas são extremamente valiosas para a gente. Enfim, eu sou suspeita para falar sobre. Mas aproveitando também o número de 16 opiniões consultivas na Corte Africana, e a professora Wanda até usou um exemplo que foi da Covid-19, teve uma solicitação de opinião consultiva sobre a questão da Covid-19, que foi requisitada. Agora eu não me lembro exatamente, acho que foi a União dos Advogados Pan-Africana, a opinião consultiva de número 14 que chegou à corte africana e foi a primeira do ano de 2020 justamente sobre a Covid-19. Então, enfim, é muito interessante ler e ver a maior liberdade também que os juízes têm numa opinião consultiva em detrimento de um julgamento contencioso. Retornei, consegui salvar meu computador da bateria. Mas não só finalizando, Ana e todo mundo, a questão da opinião consultiva, não só os juízes se posicionar, os juízes de ouvir a sociedade civil. Também. Isso é o mais importante. Então, quem estuda direito internacional, dos direitos humanos, como é que enxerga aquele tema? Ele tem as audiências públicas, tem a coleta de dados, tem todo ali um aspecto de preocupação do ouvir dos jurisdicionados, que são os estados primeiramente, e de forma indireta também o indivíduo, enquanto sujeito do direito internacional, sobre o tema. É bem diferente, bora para o próximo passo, da opinião da competência contenciosa. Quando a gente fala em contencioso no direito, a gente está falando de contenda. Contenda vem de litígio. E aí, por isso que eu gosto de me referir como a figura mais clássica da jurisdição, porque ali, de fato, vai ter um embate de provas, vai ter um embate de posições, de como é que a gente está enxergando um fato gerado a partir de uma prática estatal. Os três tribunais regionais internacionais de direitos humanos julgam estados, portanto, a sujeição passiva ela é estatal, né? Você não vai julgar presidente da República ou chefe de governo, chefe de estado. Você julga a prática estatal sobre o tema. E essa prática estatal, ela advém justamente de violação a tratados específicos do sistema africano, ou ali de forma secundária, muito próximo também, dos tratados do sistema global. Por quê? Os sistemas internacionais, eles se baseiam pela complementariedade ou pelo diálogo entre eles. Não há hierarquia vertical entre o sistema global, ONU, e sistema interamericano, europeu ou africano. A gente tem um diálogo entre cortes, entre os comitês, o sistema global e as fontes emitidas para os sistemas regionais também. Então, a gente tem aqui a fase escrita, que é a comunicação inicial, por meio da petição, né? E aqui, na tradução do português para o sistema africano, queixa, né? Apresentado uma queixa, exposição de fatos, provas, esgotamento de recurso interno, e aí se aproveita muito
do conhecimento do próprio sistema interamericano, e a gente, novamente, Ana, faz um paralelo, porque facilita quem vai trabalhar no sistema africano, que ele é mais complexo, de certo modo. Então, você esgota recurso interno. Por quê? Jurisdição internacional não pode fazer supressão de jurisdição doméstica. Não pode ter intervenção em assunto interno dos Estados. Se uma corte internacional admitisse o não esgotamento de recurso interno, a gente estaria aqui violando as nossas bases dessa área do direito, né? Salvo, claro, quando você tem um perigo iminente da vítima, que aí são medidas de anteparo, medidas cautelares que vão ali circunscrever a jurisdição da corte. Então, você tem a resposta do Estado demandado, a réplica do requerente, ali se houver. A fase oral, ela se torna necessária para quê? Para que a gente tenha um maior espelhamento dos fatos, né? Conforme a gente aqui estuda em qualquer matéria processual brasileira. Você tem a audiência das partes, os representantes, as testemunhas, os peritos e outras pessoas que podem vir colaborar. A deliberação da corte, ela se dá numa sessão privada e confidencial, né? Que é ali o julgamento, a gente sabe que tem ali um indicativo de 90 dias, mas os fatos, muitas vezes. Inclusive, uma coisa importante lembrar, a dotação financeira e orçamentária desses sistemas, né? Porque uma coisa é o orçamento e execução da questão financeira para o sistema europeu de direitos humanos, né? Basta você olhar o site de cada tribunal e sentir a diferença, né? O volume processual e de atuação. Muito diferente do nosso, da Corte Interamericana, e bastante diferente ali da movimentação orçamentária para o sistema africano de direitos humanos. O que consta no corpo de sentença internacional da Corte Africana? Aquilo que o limite da competência dela vai permitir, mas especialmente sobre as violações, as reparações, os custos que isso vai caber ao Estado, Estado réu, e que, no caso da condenação, o Estado ali condenado por determinada prática estatal, né? Após a decisão, a gente tem a possibilidade do pedido de interpretação ou revisão de decisão em até 5 anos. Então, isso é mais um fator curioso desse sistema africano de direitos humanos, que é essa questão da revisão, né? Por quê? Porque você tem ali a possibilidade de enxergar, né, determinada conduta agora dos juízes sobre o tema que poderia ser revista, ou que deve ser revista diante dos parâmetros adotados e os estándares africanos de direitos humanos. Mas, Ana, Só para complementar, porque eu achei isso muito curioso e um dado que é interessante, que faz a gente pensar, que eu trouxe aqui para a aula, é que até o momento a Corte recebeu 357 casos contenciosos, sendo que 331 dos 357 foram de indivíduos, submetidos por indivíduos. E isso nos faz pensar muito sobre a atuação do indivíduo, né? Quem suporta a violação de direitos humanos e, ao mesmo tempo, no âmbito da Corte Africana, um número muito pequeno de estados que estão acessando, que estão sendo demandados nessa corte. Então, isso me fez pensar muito sobre, assim, se de 357 casos, 331 foram de indivíduos, os estados demandados foram um daqueles 12, e hoje em dia são só 7 que puderam ser demandados. Então, enfim, eu achei muito interessante esse dado, assim, de 331 de indivíduos, e aí 22 de ONGs e 3 da comissão. Então, assim, é um número retirado do próprio portal da corte, mas que eu acho que mostra como é um sistema que tem muito a oferecer, são mecanismos muito completos e tem possibilidades de acesso direto, mas que ainda não estão sendo plenamente utilizados pelos estados. Ana, isso aqui dá um tema super legal de discussão mais profunda. O que é a possibilidade de use standing? Porque, como a gente estava conversando, quando a vítima fala, a comunicação é direta, você tira determinados véus que a burocracia permite.
Os dados, pessoal, que a Ana que coletou, como ela falou, 357 casos contenciosos, presença que tem indivíduos quase que todos, 22 de ONGs, e essa questão das ONGs tem um aspecto da lista ali anual que é aprovada, a comprovação do aspecto local dessas ONGs e CREs da comissão, que ali a gente volta nessa questão do acesso direto. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem que entender da execução da sentença. Porque se os casos foram conduzidos majoritariamente por indivíduos, isso é um ponto para a gente pensar que o ius standi tem, de fato, uma diferença. Mas e da execução dessa sentença? Como é que esses estados internalizam as demandas advindas no corpo de sentença? Que aí é uma discussão mais funda e mais para frente, que quem é que escolheu, né, quem é que quer estudar mais o sistema africano, é um ponto importante para a gente pensar, né? Esse é Qual o é o tema da minha limite ali de fato? dissertação. É o Ah, tema pois é sobre a execução das sentenças das cortes. execução das sentenças de tribunais internacionais. Isso aí é uma situação muito peculiar que o direito internacional precisa enfrentar. Que aí me volta sempre, Ana, pensando aqui, né, um pouquinho mais longe, nessa relação de negociação para a execução da sentença e ali dos privilégios que a soberania ainda socorre os estados, de não cooperação, de não colaboração e de não visibilidade, enfim, do que interessa, que é o indivíduo nessas relações de violações no direito internacional de direitos humanos. Né? Bom, a gente sempre lembrar. Próximo. Próximo para a gente dizer o seguinte, né? Do sistema africano, a gente tem questões muito importantes para a gente trabalhar. Né? Vou até dar uma olhada aqui no roteiro que a Ana montou. Comparar sistemas internacionais, regionais de proteção. Isso é uma possibilidade? Sim, né? Mas é uma possibilidade do reconhecimento das diferenças que tem de um para o outro. Então, esse jogo que a gente fez de chamar o use stand, o acesso direto aqui para o sistema europeu, beneficia de certo modo. E aí tem esse dado que a Ana trouxe com relação ao sistema africano, né? Que já é diferente da Corte Interamericana. Então, essa questão, ela traz, de fato, ao meu ver, uma diferenciação fundamental para o funcionamento dos sistemas regionais. Quem tem os stand reconhecido, quem não tem, né? E o locus stand, que aí é um valor muito caro para o sistema interamericano, advindo da produção jurisprudencial e doutrinária do Antônio Augusto Cansado Trindade, né? Uma vez presidente lá na Corte Interamericana. De pontos aqui para a gente fechar, né? Tenham interesse no sistema africano, queiram estudar o sistema africano, né? É o sistema mais marginalizado que a gente tem na própria academia, na comunidade acadêmica do direito internacional no Brasil? Sim. Né? É um sistema que é carente de produção literária? Sim. É o sistema que a gente precisa retirar os vícios de só ler, entender, automatizar. Sistema interamericano? Sim. É o sistema, Ana, que especialmente a gente precisa entender a conjuntura de formação. Foi o que a gente aqui abriu, que veja que a gente traçou uma linha, né, de possibilidades de ver a partir do que aconteceu e do que ainda permanece na África, de forma muitas vezes dolorosa. É por isso que, de longe, o trabalho da União Africana ele é fértil, ele é plausível, ele deve ser fortalecido. Né? Porque a África, por razões muito evidentes, hoje, olhando em 2025, no século XXI, a África foi esse palco de laboratório colonial e que as continuidades dessa potencialização de violação, elas estão bem expressas e por isso aqui fecha. O Sistema Africano de Direitos Humanos é fundamental para qualquer pessoa que trabalha no direito internacional. É isso. Eu não tenho nem nada a acrescentar, assim. Acho que é melhor a gente fechar com essa sua fala, porque é isso, estudem o sistema africano. Ele nasce de um contexto de resistência à colonização, então é uma outra lógica. Você quer estudar, você começar por um sistema europeu, nossa, é tudo lindo, é tudo universal, mas assim, estudem o sistema africano porque ele existe, ele traz mecanismos incríveis e a gente precisa de
produção bibliográfica sobre o tema e produção bibliográfica em português sobre o tema, porque a gente pode dialogar de forma direta com esse sistema utilizando a nossa língua. Então, assim, eu acho fantástico. Queria agradecer a professora Wanda. Para mim é sempre uma honra estar aqui do seu lado, como amiga, como professora, como pesquisadora junto aqui comigo do NEPED há muito tempo. Enfim, da minha parte era só isso mesmo. Então, só agradecer mais uma vez as duas, Ana Beatriz e Wanda, foi excelente. Eu acho sempre muito intrigante trabalhar sistema africano, né? Justamente por tudo que vocês já colocaram, de ser um sistema muito pouco estudado, muito pouco explorado, e ao mesmo tempo tão rico, né? Que leva a gente a refletir, inclusive, sobre as estruturas que estão no sistema europeu e no sistema interamericano. Então, acho que a gente encerrou realmente com chave de ouro o nosso curso de formação esse ano. Foi um grande prazer. Como a Raquel Guerra disse ontem na aula do Sistema Interamericano, o grupo de pesquisa, né, o NEPED é muito rico pelas pessoas que a gente conhece, né? É muito bom trabalhar com pessoas que a gente admira, com pessoas que, né, tão competentes. Então, muito obrigada, a aula foi excelente. E acho que é isso, acho que podemos fechar por hoje.